Bem-vindos à série Vini del Mundo. Nesta terceira temporada, convido você a conhecer comigo os vinhos e espumantes premiados no Brasil Wine Challenge 2024. No episódio de hoje, estamos aqui na Val Marino, que ganhou 7 prêmios, sendo um grande ouro e os demais ouro. A Val Marino é uma das vinícolas que faz parte da DO de Altos e Pinto Bandeira. Ela é uma DO exclusiva de espumantes do Novo Mundo. Convido você a conhecer um pouquinho então dos espumantes, dos vinhos premiados e também da DO. Vamos lá? Olá, tudo bem? Com licença, obrigada por nos receber. Pessoal, estamos aqui com a Lindiane, sommelier daqui da Val Marino, que vai nos contar um pouquinho, apresentar um pouquinho desse espaço que a gente soube que lançou há 20 dias, né? E tem mais de 90 anos. Então, entra aqui conosco e vem conhecer um pouquinho mais desse lindo espaço. Lindiane, o que tu pode nos contar então desse espaço de 90 anos? Um pouquinho dessa história, um pouquinho desse espaço, qual a intenção aqui? Sim, então, Eduarda, nós trabalhamos aqui por 25 anos, atendemos nesse porão, né, dessa casa de 1934, que já estava aqui quando foi adquirida em 78 a propriedade, né? E há cerca de 2 anos nós mudamos para a casa ao lado, que também é bem interessante porque é uma réplica dessa, né? Para justamente a gente começar a restauração e ampliação de toda a casa. E há cerca de 20 dias voltamos para cá, então repaginados, né, de uma certa forma, com esse ambiente todo diferente, né? A gente buscou trazer de volta a sensação de 34, mas com um toque de modernidade também, né? E aqui nesse espaço então ficou somente a loja, um espaço mais amplo para atendimento, fizemos wine bar para eventos específicos também. Ah, bacana. É um espaço bem agradável, a gente pode sentir o frescor das pedras históricas, né? A vinícola hoje tem na sua administração 3 irmãos, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, então. Isso, são 3 irmãos, né? O Marco, que é o enólogo, agrônomo e um dos proprietários da Val Marino. Temos o Guilherme, que faz a parte financeira e administrativa. E o Rodrigo, que é médico psiquiatra, não atua tanto aqui, né? Por conta da profissão, mas é sócio. Então são os 3 administradores, filhos do seu Orval, que foi quem fundou a Val Marino em 97, juntamente com os filhos, né? Bacana, então. Hoje temos um pouco da administração, um pouco na enologia, um pouco também na área da saúde, que é muito precisa, que a gente pode ver diversos produtos da vinícola, conhecer um pouquinho mais. Hoje vocês renovaram o espaço aqui de baixo, mas também estão com experiências enoturísticas, né? Então elas acontecem aqui mesmo nesse espaço, na parte de cima. Isso. Aqui a gente deixou muito para a loja, assim, para esse atendimento um pouco mais personalizado, com mais espaço, né? Essa área para guardar também, para quem vem acompanhado, sempre, né, a gente está acompanhado de alguém. Na parte superior, então, é onde a gente faz as degustações, fizemos também uma cozinha industrial também muito legal, a gente já faz eventos e jantares harmonizados, eventos na parte da noite, né, para quem às vezes não consegue usufruir, claro, né, durante o dia. E tá sendo muito legal, assim, o pessoal tem gostado bastante. E temos um 3º andar, o sótão. Também muito legal. Esse a gente tem algumas ideias e algumas experiências mais multimídias, mas ainda não estão incrementadas aqui na vinícola. Vamos conhecer um pouquinho então desse 2º e 3º andar. Aqui nós temos fotos da família, não é mesmo? Isso mesmo, aqui é a foto dos 3 proprietários. Crianças, bacana, né? Foto muito bonita. Aqui também um pouco da família. Um pouco da família, que o seu Orval foi um dos primeiros enólogos a se formar na Argentina na década de 60. Então ele que começou esse sonho, né? Trabalhou por lá, foi estudar fora em 60, voltou, trabalhou 23 anos aqui na área. Em 78, então tinha o sonho de ter sua vinícola, né? Adquiriu essa propriedade. Em 97, aí, juntamente com os filhos, então fundou oficialmente a Val Marino. É uma família aqui de Pinto Bandeira do município mesmo? Eles só têm sobrenome Salton. Ah, bacana. Vamos. E aqui é a Dona Rosa, ó, que é também é legal mostrá-la, né? A mãe dos proprietários. Que tem um pouquinho de história nos produtos. Depois também vamos conhecer um pouquinho mais dela através de um espumante. E aqui em cima, então, ficou o espaço para vocês estarem fazendo as experiências. Isso mesmo. A gente sempre quis, né, mostrar um pouquinho mais dos produtos e da história através do multimídia. Então instalamos uma televisão que a gente achava bem interessante, e claro, toda a sala repaginada, né? Ali no fundo foram tirada a alvenaria, né? Então deixados tijolinhos à vista,
ficou bem legal. Ficou bem bacana. E hoje vocês têm algumas experiências específicas que tu pode adiantar para o pessoal que quer vir conhecer? Sim. Nós temos as degustações orientadas, aqui a gente tem até um pouquinho do material que a gente utiliza, né? Então, a degustação orientada com escolha de rótulos é uma experiência na qual a gente faz uma apresentação da história da vinícola, após fala um pouco sobre toda a linha de produtos e o pessoal consegue selecionar, né, os produtos que querem degustar, né, naquele dia. Aqui também acontecem a degustação premium, a degustação às cegas V3, que é uma série com vinhos com estilos mundiais. Então, é aqui que acontece a maioria do processo de degustação hoje. Então, tem experiência, degustações para todo tipo de gosto, para todo o pessoal que quer vir conhecer. Bem bacana. Isso, bem personalizada, né? Sim. E tu comentou que vocês estão com uma cozinha aqui na parte de cima, né? Sim. Essa parte de tábuas, vocês têm essa parte, mas aí na parte externa, como é que funciona? Isso, hoje a gente também tem a parte externa, o Garden, né? Que a gente acabou começando essa proposta pós-pandemia, né? Visto a utilização dos espaços em maior quantidade de forma aberta, ao ar livre. E aí a gente tem um cardápio com tábua de frios, bandeja de nuts, bandeja de queijos, né? Algo mais simples no momento, algo mais específico, né? Mas agora com a cozinha a gente pode incrementar mais pratos, né? E tudo mais. Então aos pouquinhos, né? Como a gente mudou há pouco, ainda tá entendendo esse processo dos 3 andares. O espaço ficou muito bonito, a gente pode ver que se mantém a história através de algumas partes, mas com um toque de modernidade, né? Isso mesmo. Aqui eu vi que tem uma varandinha, vamos conhecer ela. Aqui ficou um espaço para o pessoal vir conhecer, né? A gente pode ter uma vista aqui de Pinto Bandeira. A ideia era justamente ter um toque de luz dentro do casarão, né? Os casarões antigos, eles tinham muito essa coisa de serem construções imponentes, né? Mais fechadas. Então a gente quis trazer alguma coisa da natureza, já que é tão linda, né? Com certeza. O pessoal quer tanto hoje ficar próximo da natureza, dos vinhedos, né? Então aqui a gente tem uma vista também privilegiada em Pinto Bandeira, né? Com certeza. E aqui a gente tem um pouquinho do Wine Garden que tu comentou conosco. Isso é ali mesmo. que o pessoal pode sentar, tomar um espumante, comer uma tábua. E temos uma área também interessante de pallets, né? Onde a gente no final de semana aí também adiciona as almofadas, né? Os colchonetes para o pessoal ficar bem à vontade. Bacana. Aqui a gente pode ver um pouquinho de fotos da vinícola. É um espaço aqui mesmo, esse, onde a gente pode ver os produtos, né? Isso mesmo. Então aqui tem várias imagens bem bonitas, né? Que o pessoal acaba gostando bastante, que é fotos da nossa sala de barricas de carvalho, da nossa cave, das garrafas evoluindo, né? Pelo processo tradicional do método de espumantes. Aqui a cave mais aberta, né? A gente fez ela em formato de abóbodas. Então é bem bonita essa construção, né? E as garrafas aí envelhecendo, né, maturando. Legal. Esse espaço aqui, o pessoal pode conhecer em alguma visitação, algum tour pela Valmarino? Sim. Nós temos uma experiência que chama Tour Valmarino, que é um passeio pelo local onde se elaboram os vinhos, sala de barricas de carvalho, cave, né? Degusta-se produtos direto do tanque e após a gente faz uma degustação de produtos finais. Bacana. O pessoal pode conhecer, então, o processo de elaboração e um pouco da história. Isso mesmo. Que bacana. Vamos conhecer um pouquinho, então, do espaço externo do nosso Wine Garden. Nos acompanha. Agora estamos aqui na parte externa da vinícola. Vamos comentar um pouquinho desses vinhos. Temos aqui o vinho que ganhou a premiação de Gran Ouro e o espumante também premiado. Vamos começar pelo vinho, pode ser? Claro. Esse vinho, então, ele ganhou a premiação na categoria no Brasil Wine Challenge. Tu quer nos contar um pouquinho dele, como ele foi feito, as características dele? Sim. Pessoal, então é o seguinte, esse é um produto da nossa linha Double Terroir aqui na vinícola, que é o quê? Um projeto na qual a ideia é fazer o quê? Um blend de uma mesma uva, só que cultivado em 2 regiões diferentes. Então, buscar características interessantes de cada local para justamente a gente equilibrar a partir da matéria-prima. Então aqui nós temos um Cabernet Sauvignon, sendo que 50% das uvas vieram lá de Uruguaiana, na campanha gaúcha. Então de lá a gente traz o dulçor, a alcoolicidade, a fruta. E 50% das uvas são aqui da propriedade, vinhos de Pinto Bandeira, Serra Gaúcha. Daqui a gente tem mais corpo, estrutura e taninos. Então acaba sendo um Cabernet Sauvignon muito equilibrado, macio, com notas de frutas negras, né? E claro, um vinho bem interessante para harmonização também. Então esse está com 14% de volume de álcool e maturou em carvalho por 16 meses. Carvalho americano de primeiro uso e tostagem média. Bacana. Vamos saber em boca essas características que a gente tem das 2 regiões, né? A gente sente presença aí no nariz dessas frutas, né? Ele é um vinho bem intenso, a gente pode sentir, mas ao mesmo tempo não é aquela intensidade tão... Ele é bem equilibrado, mesmo em nariz, né?
tem uma presença em boca, a gente sente esse álcool dele, mas não é tão forte, assim, ele é presente, mas é gostoso em sentir em boca. A gente sente as frutas. Ele é merecedor do prêmio também. As tuas perspectivas desse vinho, o que tu sente? Então, a proposta é justamente, então, a gente fazer esse equilíbrio a partir da matéria-prima. Por isso que ele tem muito esse equilíbrio, né? Então, aqui a gente vai ter essa nota bem interessante, né? Da fruta negra, principalmente ameixa, até o mirtilo, um cassis. E a gente sente a madeira em boca. A madeira, um leve defumado, mas tudo muito equilíbrio, como tu disse, né? Então, um vinho bem interessante para tomar sozinho, mas também muito interessante pra gente harmonizar. E a harmonização? Tem alguma sugestão para o pessoal que pensa em comprar esse produto? Sim. Perdão. Então, é o seguinte, esse é um vinho muito legal pra gente harmonizar com carnes gordurosas, principalmente carne vermelha, né? Por justamente ter todo esse porte e toda essa estrutura, né? Então, um vinho bem legal nesse conceito, assim. Principalmente pro churrasco aqui do gaúcho, né? Que não tem tanto condimento, ele é um Cabernet Sauvignon mais macio. Então, acaba atrelando muito bem. E tu comentou ali que essas características, uma parte, né, dessas uvas foi colhida aqui da propriedade. Pode nos contar um pouquinho de quantos hectares, um pouco das variedades que vocês têm? A gente pode ver aqui atrás uma parte desse parreiral, né? Sim, aqui a Valmarino, então, possui 21 hectares plantados, 18 variedades de uva, né? E a proposta é justamente de trabalhar bastante com vinhedo próprio. Do 100% das 3 marcas que nós temos, 80% são vinhedos próprios, né? Mas para a marca Valmarino, praticamente 100%, a não ser, então, essa linha Double Terroir, que a proposta é justamente essa, né? Brincar com características de regiões diferentes, né? Então, a gente tem esse tamanho de propriedade, né? Em torno de 250 mil litros de vinho espumante ao ano. E 3 marcas, como eu disse. A Trefradet, que é a nossa linha de entrada, então vinho jovem, leve para consumo diário. A Basílio, que nós lançamos recente com o viés de trazer produtos que fujam do viés vinho espumante. E a marca Valmarino, trazendo produtos mais elaborados, com passagem carvalho e potencial de guarda. Essa linha, então, ela tem essa característica de juntar 2 regiões. Ela é uma linha que contempla mais produtos, né? Ou é Sim, são 4 produtos da linha. 4 produtos. Então, aqui a gente tem o Cabernet Sauvignon com Uruguaiana. Temos o Chardonnay com Encruzilhada do Sul. E temos também o Marcelin com Santana do Livramento e todas o Pinot aqui também com Encruzilhada. no Rio Grande do Sul. Isso aí, sempre com a propriedade aqui da Valmarino e com blends de outra região específica, que são essas no momento. A gente pode ver agora um pouquinho a passagem dos tratores, caminhão chegando. É a chegada, então, desses outros produtos que não vieram da Valmarino. Isso mesmo. Então, é bem legal ver essa diferenciação também até nas uvas, né? Que a gente estava comentando no make-off sobre as características até do cacho serem diferentes por conta da região. Então, isso traz muito benefícios para o equilíbrio do vinho. Bacana. E esse outro produto que nós temos aqui, pode nos contar um pouquinho também? A gente toma para garantir o brinde e depois a gente comenta um pouquinho. Isso mesmo. Esse também foi premiado. Isso, esse também foi premiado aqui pro pessoal ver, né? Então esse aqui, pessoal, é um produto que é bem interessante. Ele faz parte de uma linha com selo da denominação de origem, Altos de Pinto Bandeira. E o Rosa Maria, que é o que dá um nome ao rótulo, né? Se refere à dona Rosa Maria Mejolário Salton, que é a mãe dos proprietários aqui da Valmarino. É uma homenagem a ela. Ela completou, então, 77 anos em outubro. No ano, né, posterior ao ano do ganho da denominação de origem, foi uma pessoa muito forte, muito resiliente, né? Depois da morte do seu Orval, né? Então, na questão da história da vinícola. E faz aniversário em outubro. Outubro também tem uma menção do Outubro Rosa, né? Então, quisemos homenageá-la com um espumante de personalidade mais forte, bastante gastronômico, visto a questão principalmente do Pinot, né? 80% de Pinot e 20% de Chardonnay. Método tradicional, 20 meses de maturação na garrafa e um brut. Então, bem equilibrado também. Mas ele é um vinho mais forte do que a gente está acostumado. Ele não é tão comum, vamos dizer assim. Isso mesmo, um rosé um pouco mais potente, mais estruturado, justamente por conta desse viés que a gente quis buscar da Dona Rosa. E a gente pode ver na própria coloração dele, né? Ele é bem... Eu sinto flores, bem frutado, bem floral na boca, né? Isso mesmo. Então, uma nota de fruta vermelha, cereja... Fugindo um pouquinho. Morango, né? Toquezinho de groselha, além de sua nota floral, rosas vermelhas.
bem bacana. E tu comentou conosco que ele também faz parte da DO. A DO foi conquistada, né, agora em 2022. Isso mesmo. O que tu pode nos contar como influenciou aqui para a Vinícola Valmarino essa conquista? Conta pra gente um pouquinho da DO em si, até para o pessoal conhecer um pouquinho do que é essa denominação de origem e como influenciou para a vinícola. Certo. Então, nós já tínhamos, né, uma indicação de procedência ganha em 2010. E a indicação de procedência é um selo, né, que além de qualidade reflete que uma região ficou muito conhecida por um determinado produto ou serviço. Então, na época, a gente ganhou para vinhos e espumantes, foram 27 castas, né, na época. E ainda temos o selo da IP, né, ainda pode ser utilizado também para essas castas que foram colocadas na mesma. Após essa indicação de procedência, tu pode fazer um estudo mais a fundo do que de fato é interessante naquela região. Qual o melhor produto que eu produzo naquele local? Sempre atrelado a uma área geográfica. Então, a DO é uma chancela de qualidade. É como se alguém falasse assim, não, de fato, esse produto que nós temos aí tem um diferencial perante os demais. E tanto para Valmarino quanto para a região, isso é muito legal, né? Porque coloca, né, o Brasil no mapa dos vinhos, né, mundial. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa valorização da DO, não entende às vezes tanto o que é de fato, né? Mas fora daqui sim. Então a gente percebe que quando a gente fala da DO, tem essa menção, pessoas, né, de fora do país acabam vindo um pouco mais, a gente acaba tendo uma valorização a mais do produto, né, no sentido de qualidade. E falando, de fato, do terroir aqui de Pinto Bandeira, que contempla 76% em torno de Pinto Bandeira, uma média de 19% de Farroupilha, e 4,4%, se não me engano, de Bento Gonçalves. Então a gente tem características específicas que dão um espumante muito interessante a longo prazo também. Então são espumantes que têm acidez, estrutura, né, e longevidade na garrafa. Então... E hoje a denominação de origem contempla que variedades? É uma altitude específica, né, uma região específica? Sim. Tem algumas regrinhas, específicas, né? Mas de modo geral, a altitude acima de 520 metros precisa ser pelo método espaldeira de condução, né? Espaldeira, então seria esse parreiral que nós temos aquele atrás? Lá do ladinho, ó. Perfeito. Na frente da vinícola. Que seria as de pé, para o pessoal conhecer um pouquinho. Isso. As de pé, vamos dizer assim. Além disso, então, as variedades são Chardonnay, Pinot e no máximo 25% de Riesling itálico. E a produção tem que ser feita na área delimitada. Então, para justamente a gente ter coerência no sentido de se está atrelado a um local, ele está sendo produzido ali com as 3 variedades, na altitude ok, pelo método ok, né? E claro, depois de tudo isso, ainda você passa por um conselho regulador que vai degustar teu produto, né? E vai dizer se de fato ele vai ter características que mencionem, né? Que dão a entender que de fato é desse terroir de Pinto Bandeira. Um dos pontos mais interessantes do terroir aqui de Pinto Bandeira é justamente essa questão de longevidade na garrafa. Então, trabalhar mais com essa acidez. A acidez é um dos pontos chaves, né, para o envelhecimento, né, de um vinho, de um espumante. Então, ele vai evoluir muito bem dentro da garrafa também. Perfeito. Falamos um pouquinho ali dentro, então, do nosso espaço aqui fora, né? Estamos aqui com uma experiência que vocês oferecem também. Como é que funciona para o turista que está chegando aqui, quer degustar um vinho, quer conhecer um pouquinho das tábuas? Isso, então nesse espaço externo, né, que conta com essa área de pallets e aqui do lado com ombrelones, nós temos um cardápio, a maioria dos produtos servidos em taça e garrafa e algumas opções de tábuas de frios. Então, uma tábua assim bem completa, né, a gente tem queijo, salame, copa, algumas frutinhas, a geleia, né, a pessegada principalmente, é bem importante. Característica aqui de Pinto Bandeira, né? E o pãozinho, né? Então, claro, temos outras opções, essa é uma delas, que é a mais completa. E o pessoal gosta bastante porque consegue, né, degustar vários produtos, tanto em taça quanto garrafa também na questão dos rótulos. O pessoal pode vir, em vez de pegar uma garrafa, pegar uma taça para degustar os diferentes produtos. Isso mesmo. Bacana. Aqui a gente tem um Cabernet Franc, né, da Valmarino, também um Rosé. É um dos rótulos disponíveis para o pessoal que quer estar degustando. Mesmo. É um rosé bem interessante, porque é uma das nossas castas mais conhecidas, né? A Cabernet Franc é a casta mais antiga cultivada aqui na propriedade da Valmarino em Pinto Bandeira. E é legal que tem um toque de madeira. Então aqui a gente tem 85% de Cabernet Franc, 15% de Chardonnay. E somente o Chardonnay tem uma passagem em carvalho por 12 meses. O que vai dar? Claro, a fruta, né? Bem, vai ter a gente já sente em nariz, né? Isso, mas também um toquezinho no final da madeira, que vem como o chocolate branco, a baunilha, muito sutil integrado ao vinho. Então ótimo pro verão também e bem coringa. A gente comentou ali com o Marco dos vinhos
tem tomar beira-mar, beira-piscina, mas também para um jantar, né? Um almoço. Esse aqui é um desses. O que tu pode nos falar desse vinho? Ele harmoniza bem com as tábuas ou com o jantar também? Isso, esse é um vinho que ele é bem coringa nesse sentido, porque o que acontece? Não é comum rosés terem passagem em carvalho. Então o legal desse é que justamente a gente pode brincar tanto com uma pizza um pouco mais gordurosa, quanto uma tábua de frios. Ele vai casar bem por conta dessa questão da madeira. Perfeito. Então, um brinde às experiências que a Valmarino oferece. Pessoal, estamos aqui com o Marco, um dos irmãos proprietários, enólogo da vinícola. Marco, conta um pouquinho para nós, se apresenta para o pessoal que vai vir aqui. Muitos vão te encontrar aqui, né? Tu tá com a mão na obra. Conta pra gente. Bom, prazer aí estar falando com vocês, mostrando um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Marco Antônio de Salton, eu sou um dos proprietários da empresa, somos em 3 irmãos, e eu sou responsável técnico, então, por essa parte da produção da uva, que a gente tem 21 hectares de vinhedos, e a elaboração dos vinhos na vinícola, e também a apresentação, muitas vezes, dos vinhos, né? Então, a gente acaba fazendo todo esse elo aí, desde a uva, a elaboração e com o consumidor final, né? E aí, bom, como já viram, vou mostrar para vocês, convido aí lá na vinícola, né? Ver da onde que nascem os produtos, né? Na verdade, começa pela uva, mas lá dentro, no processo de elaboração, como é que é todo esse trabalho aí. Vamos conhecer um pouquinho então, vamos lá? Marco, agora estamos aqui num espaço onde a gente tem os vinhos, né? O que tu pode nos contar desse processo? Que passo nós estamos aqui para chegar no produto final? Sim. Aqui a gente está no processo que trabalha mais com o vinho. Então, no caso, tem a prensagem na parte superior e aqui então já vem o líquido pronto, no caso do branco, né? Já clarificado e tudo mais para fermentação e controle da temperatura. Mas os tintos, aí a gente tem uma parte que a gente vai passar agora, então que fermenta com a casca. Então seria a parte de fermentação e parte de acondicionamento e estocagem. As duas partes distintas, né? E hoje, qual o volume total, mais ou menos, que vocês produzem? A Valmarino tem entre vinhos e espumantes? Sim, então assim, a gente tem vinho espumante, mais ou menos, aproximadamente de 200 a 250 mil litros. De a produção por ano. E aí depende, muito ano, a cada safra é uma, né? E então pensar que a gente esmaga aproximadamente, né, umas 350 toneladas de uva, o rendimento é quase 70% em média, né? É bastante, né? E aí então, para as várias linhas de 200 a 250 mil litros de produto. Que legal. Conta para nós um pouquinho, o que está acontecendo aqui? A gente pode ver que tem algum processo acontecendo. O que tu pode nos contar? Então, a gente está em plena safra da uva, em plena colheita, né? E aí a gente colheu a uva Chardonnay para fazer um vinho, né? Esse aqui é o caso, né, do vinho. E ele está aqui dentro. Então, ele está aqui dentro numa temperatura controlada, na faixa de 15 graus. A gente recebeu a uva, esmagou a uva, né? Algumas uvas inteiras, outras desengaçadas, e acaba fazendo um processo de limpeza daquele mosto e o mosto vem para cá para fermentar. Então aqui a gente tem o suco da uva branca Chardonnay, antes da fermentação. Eu vou pegar para a gente provar ele, ver como é que ele tá. Quanto tempo ele tá aqui aproximadamente? Hoje de manhã, a gente esmagou a uva ontem e hoje de manhã ele veio para cá. Então aqui, ó, esse aqui é o mosto da uva, recém prensada ontem e tá aqui. É um suco de uva branca. A gente sente a fruta tá na taça. Então a ideia é que ele preserve esse frutado, como você disse, né? E aqui, claro, ele tá ainda muito bem delicado, doce, muito sutil, porque a levedura no processo de fermentação que vai desencadear todos esses aromas. E a levedura que tu comentou? A levedura, então, ela está aqui. Aqui a gente pegou a levedura, uma levedura pura, né? E ela é seca, liofilizada no caso. A gente tem que hidratar ela, aclimata ela, para depois colocar no mosto para fermentação. Vou mostrar para o pessoal um pouquinho. Claro, mano. É uma levedura, essa aí é uma levedura australiana, que ela dá uma característica principalmente do valorizar essa parte frutada do vinho, com notas frutas tropicais, como abacaxi principalmente. Aqui também faz parte, então, do que a gente vai sentir lá no vinho no final. Aí depois você vai sentir. Então a levedura ela vai consumir todo o açúcar que está aqui
virando álcool e gás carbônico. Só nos interessa, no caso, a questão o álcool. Né? Precisamos do álcool para ter o vinho. Bacana. Então você pode provar, ver como ele está bem doce. Bem doce. O suco. A gente sente... Tá doce e tem um pouquinho de acidez, que é importante. Eu ia lhe pedir isso, a gente sente essa acidez. O equilíbrio, né? Uhum. Então aqui provavelmente nós vamos ter um vinho com 12 graus de álcool natural, né? E a gente já vai colocar essa levedura e ele vai ficar em torno de 20 dias em média para poder transformar todo esse açúcar em álcool. E no final ele vai ficar com quanto por cento de álcool aproximadamente? Ele vai ficar com os 12 até o final. Nada de álcool, ele tem aqui aproximadamente 200 gramas por litro de açúcar, tem quase 200 gramas, que vão render mais ou menos 12 graus de álcool. Bacana. Nesse processo. Só que aqui é só a parte inicial, né? Depois tem toda ainda a parte da limpeza, né? Do mosto e tudo mais. Quando ele vira vinho, ele vai ser filtrado. Mas tá nascendo aqui o vinho. Aqui começou tudo. É isso aí. Bom, então, Eduardo, vamos degustar esse tinto de Pinot Noir da safra 2023, tá? Então, esse aqui, o Pinot Noir, é a variedade que apresenta uma coloração, ele é uma coloração média, não é aquela coloração intensa, né? Então, tons violáceos, né? E a gente vê que ele está límpido, brilhante, isso é importante para ver que o vinho a sanidade do vinho também, né? E aí vamos avaliar o aroma. Vamos em boca. Então, essa parte do aroma, aparecendo essas frutas vermelhas, principalmente a ameixa, né? Um toque também de framboesa, sutil. Um leve vegetalzinho, que o Pinot ele tem... É característica da variedade. É. E aí em boca... Aí você nota aqui. Ele tem um equilíbrio, né? Entre o tanino... acidez, tanino e um volume de boca, uma persistência. Né? Aqui a gente sente essas frutas que estavam características ainda mais em boca. A gente sente um pouco mais o retrogosto dele aparece... bem característicos. É. E a gente não sente tanto a acidez porque ela está equilibrada com esse tanino, né? Sim. É isso mesmo. Que tem o corpo do vinho, isso que dá bem o corpo. encorpado. É um vinho bem bacana. Ele está ainda, né, relativamente jovem, tem 23, né, tem 1 ano e vai fazer 2 anos agora, na verdade, né? Então, um vinho com potencial, a gente acredita, de guarda aí de 5 a 6 anos. Bom vinho. Né? No mínimo, bem cuidado e tudo. E essa é a ideia, que ele então harmoniza com pratos mais leves, né? Um vinho bem versátil. Mas hoje esse vinho estaria pronto para engarrafar. Ele está pronto para engarrafar, mas a ideia também é que uma parte dele vá para a barrica de carvalho. Nós vamos ter 2 propostas, esse vinho sem carvalho e ele com carvalho com barrica. São públicos distintos. Sim, sim. E depois esse vinho vai ter o impacto do amadurecimento, né? Amadurecimento com mais tanino, aporte de taninos da barrica de carvalho. Vai ficar um vinho... aromas também, né? Fica o convite para o pessoal depois estar vindo adquirir esse produto, que vai estar excelente, né? A gente já tem o Pinot Noir em linha, esse aqui vai ser o próximo que a gente vai lançar sem barrica de carvalho. Sem barrica. E as pessoas que fazem o tour, então, têm a possibilidade de provar esse vinho no tanque. Eles vão conhecer, então, um pouco da vinícola e vêm aqui experimentar. A parte do vinhedo e depois vem aqui e degusta 2 vinhos aqui dentro da... Degusta no tanque. E essas experiências são de que dia durante a semana? Seria com agendamento. Agendamento, todo agendamento. Então pode entrar no site, no WhatsApp e agendar. É isso aí. Perfeito. Grupos, individuais? Individual, casal e grupos. Perfeito. Perfeito. Administrando. Vamos então conhecer o restante da vinícola? Vamos conhecer? Vamos lá então. Aqui então temos todas as variedades. Marcelã também, a gente degusta Marcelã. Essa é outra proposta. Quando você vai já tá mandando um guia aqui daqui a pouco. E aqui a parte do Invase, né? Então o Invase é a linha do bag-in-box, a gente tem uma linha do bag. Como vocês trabalham? Trabalhamos com o bag-in-box, a marca Tre Fradei e a linha Valmarino vinhos de garrafa. Sim. Então essa aí. Para todos os públicos também. Sim, é isso aí. Bacana. A Invasa, aí ou vai para a rotular e expedição, que é o andar superior, ou vai para a cave de envelhecimento. Aqui é onde nós temos um pouco desses vinhos que estão em guarda, aguardando para ficar pronto. Sim.
Então aqui nós temos os vinhos, depois pós-engarrafado, vem para cá e a gente guarda eles deitados, né? Aqui fica uma temperatura aproximadamente de 18 a 20 graus, porque a gente está entre uma cave dos espumantes a 15, de 12 a 15 graus, e a sala de barricas a 18 graus. Então aqui fica uma temperatura média entre 18 a 20 graus. Bacana. Então a gente tem a variedade de vinho aqui, e aqui os espumantes pelo método tradicional, né? Que ficam ali então. E aqui é os pupitres, então, que a gente mostra pro pessoal como é que é feita a limpeza, né, do espumante. O espumante, o vinho base, ele é engarrafado, né? Pensa que lá a gente viu questão de um vinho. O vinho base é parecido, né? Você quer manter mais frescor, ele tem menos álcool. E você engarrafa ele, ele vai refermentar para nós termos espumante. Aqui nós temos nosso espumante rosé, que ele é da safra 2021, ó. Então ele tá com a levedura, ele já fermentou, já tem o álcool, já tem a impressão. Só que essa levedura tá dando estrutura para ele, os sabores. Tá dando maior complexidade ao espumante. Bacana. E aí antes de comercializar a gente vai passar ele no pupitre aqui, né? E para no depósito ir pro bico da garrafa, fazer o degorge, que é a retirada do depósito, colocar a rolha, completar o nível, colocar a rolha, gaiola e que pode ir pro mercado. E que eu gosto de fazer uma brincadeira que a gente vira assim só para ver misturar, né? Então quando mistura a levedura tudo de novo, né? Mas é importante, como eu te disse, ela está incorporando sabores e passando estrutura. As características. Para o espumante. E aqui cada tempo, o vinho fica a cada tempo que precisa, dependendo da variedade, dependendo do rótulo. Claro, são N fatores para o vinho estar aqui, né? Primeiro a gente começa com uma maturação da uva ideal, e aí já vai saber, quando colhe a uva já sabe o vinho que vai sair. Essa é a ideia, ó. O vinho nasce no campo. E aí, pô, essa uva tem estrutura, o vinho, se tem estrutura realmente, bom, a gente vai fazer um trabalho para ir para as barricas de carvalho. Ou não, a gente quer vender ele sem barrica de carvalho, um vinho mais frutado, mais leve. Depende também da safra. Depende um pouco da safra e depende de todo o trabalho daquele vinhedo, né? Bacana. Então a gente é tipo a ponta de uma pirâmide. Você tem os melhores, poucos, né? Que estão lá, né, que vão suportar o tempo de barrica e ter longevidade, né? Bacana. Então vamos passando aqui, eu vou na frente. Vai lá ligando as luzes. E aqui nós temos os vinhos, então, nas barricas de carvalho. Essa sala de barricas é duas salas, né? Estão interligadas e a gente está atualmente em 400 barricas de carvalho. Barricas de 225 litros, 300 litros e 500 litros, as maiores. E aí, como eu te disse, dependendo do produto, pode ficar de 6 meses até o máximo 2 anos aqui dentro na barrica de carvalho. Né? Barricas novas, uma parte, barrica do segundo, terceiro, até quarto uso em alguns casos. Por quê? Conforme o estilo de vinho, né? Vinhos mais potentes, estruturados, primeiro uso da barrica. Vinhos de médio corpo, valorizando ainda a fruta, e as barricas de segundo, terceiro e quarto uso. Bacana. O importante da barrica também é você ter todo um cuidado para ela não passar nenhum defeito para o vinho. Então a gente acaba higienizando elas, né? Cada vez que tira o vinho, mexe, higieniza, esteriliza elas para receber o outro vinho. Então, cuidado para não transmitir características de um vinho para o outro também, né? Também isso, né? E se o vinho possa ter alguma contaminação, algum defeito, passar para o outro vinho. No caso, a gente trabalha aqui aproximadamente, hoje estamos 80% barricas americanas e 20% francesas. Né? Por que disso? Bom, a barrica ela transmite umas características, né? Então, vamos dizer, o que a gente busca com o vinho e com o casamento da barrica é buscar cada vez uma proposta diferente do vinho. Você tem taninos mais longos, outro você tem uma parte aromática com mais doçura. Então tem esses detalhes que a barrica faz a diferença. Então aqui nós temos barrica francesa, aqui nós temos barrica americana, né? Então a gente acaba fazendo, isso é interessante porque né, você tem N possibilidades aí de criar um mundo vinho, de criação. Cada vinho é único. É verdade. Né? Então, que bacana.
E as barricas também têm grau de tostagem diferente, né? Então, aqui uma média tosta num corpo e uma tostagem forte, 3 anos de secagem natural na madeira. Esse aqui é um parceiro que a gente faz, um vinho Churchill. Tu vê, agora em fevereiro ele vai fazer 1 ano de barrica. E a ideia é deixar 2 anos. Então, só em 2026 a gente vai tirar esse vinho daqui. A gente vai avaliar, né? Vinho não tem receita. Você tem alguns princípios e vai buscando. Daqui a pouco, com 18 meses, a gente vai tirar esse vinho. Não precisa ter 2 anos. O máximo seria 2 anos. E ver se ele vai suportar isso, né? Então, essa é a ideia. Tem que constantemente provar o vinho mensalmente ou a cada 2 meses, alguma coisa assim. Provando o vinho para ver como é que tá essa harmonia carvalho e vinho. Assim como a uva, lá nos pairais, o vinho depois de pré-pronto também precisa estar diariamente trabalhando, mensalmente trabalhando, né? Claro. É um trabalho árduo para chegar na sua casa. Vimos então um pouquinho do vinho branco, do vinho tinto, mas estamos na ADO do espumante, né? Estamos aqui com um dos produtos da Valmarino. Conta pra gente então o que é esse Brut. Sim. Aqui a gente serviu agora então o nosso Brut, o Blanc de Blanc 100% Chardonnay, né? Safra 2021. Esse aqui é um produto que ele ficou 22 meses com a levedura. Então todo um cuidado de vinho base, a uva, né, classificada, o vinho base com todos os cuidados, não invasou, foi lá para a adega e ficou lá, temperatura controlada, por 22 meses. Foi feito o degorge e ele é um Brut, porque ele tem 8 gramas por litro de açúcar. Então vamos provar ele. Vamos lá. Característica. Um brinde antes de mais nada, a ADO, a Valmarino. Obrigado. A proposta dele, né, é essa de ter um frescor, uma jovialidade, né? A gente gostaria que as pessoas que bebessem espumante se lembrassem aqui da região. É essa a ideia, né, do produto, do vinho. Quando você beber o vinho, sentir o gosto, lembrar a região, lembrar coisas do passado também, a ver com a memória olfativa de cada um. Mas aqui a gente traz muito, então, essa parte do frescor, da acidez que tem, né? A Chardonnay, a característica colhida no ponto ideal para a elaboração de espumante, né? E aqui, claro, a gente avalia desde a coloração um produto da safra 2021 que ele ainda mantém um tom esverdeado. Então tu vê que ele tem uma apresentação, uma elegância, ele tem essa parte, a borbulha, ainda tem um pouco ainda da coroa de espuma também, que vai preservando essas notas a gente diz, tem a fruta, mas tem também a parte da levedura, né, que passa um pão, um tostado, um pão, assim, um amanteigado, né, essas notas. A gente sente bem característica esse amanteigado, esse tostado que tu comentou, mas sem perder as características do Chardonnay, né? É um vinho excelente. E em boca a gente vê que ela, como eu disse, frescor, né, pela acidez, volume de boca e untuosidade. Ele vai permanecendo e aparece aquelas notas frutadas, né, que a gente diz um toque cítrico, um toque da maçã, algo assim nesse sentido, né? Então, um belo produto, a gente acredita, né, que, muito bom, que vai harmonizar aí com vários pratos aí da gastronomia. Pode ser com happy hour, mas também um prato elaborado, claro, né, com essa proposta, com vegetais, com talvez com todos os momentos, peixe principalmente, claro, né? Mas aí N possibilidades. E espumante que retrata o nosso terroir, né? A gente sempre busca esse link aí, tentando trabalhar ele para agradar o máximo possível o paladar das pessoas. E ficou um espumante excelente. Sim. E hoje a gente pode conhecer, então, um pouquinho da região, como tu comentou, para o pessoal levar para o conhecimento, mas também ficar o convite para que venham conhecer a Valmarino, possam degustar os produtos, os premiados, os que pertencem à ADO. Sim. Então, fica o convite para o pessoal, né, vir conhecer. Obrigado da visita e que apareça aí, conhecer um pouco do nosso trabalho da Valmarino. Quem gosta de vinho tinto, temos vinhos tintos e os espumantes, que é a ADO, né, que seria a nossa cereja do bolo, como a gente fala, né? Grandes espumantes aí com uma personalidade
e vamos mostrar isso para o Brasil inteiro. Com certeza. E Obrigada. para o mundo, claro, né? É verdade, né? Muito obrigado. Obrigada, E Marco. apareça, pessoal. E Com saúde. saúde.